Fala pessoal, beleza? Vamos para nossa aula aqui de final de semana, tá? Fazer o nosso fechamento de mercado semanal, bater um papo aqui um pouco sobre os estudos dos gatilhos, tá? Falar sobre lateralidade e continuidade, que é algo que eu percebi que vem ajudando vocês na tomada de decisão, né? De entrar em trades melhores. E eu vou dar um exemplo ali também de alguns gatilhos que eu deixo, porque dentro do livro Tendências, o Al ele fala sobre continuidade da movimentação, mas com barras ruins. Então tem um parâmetro ali que é interessante quando a gente está em super tendência, mesmo com a barra fechando dentro de uma lateralidade, vai ser uma boa barra, tá? Mas para isso, né, a gente precisa estar com muita coisa alinhada, né? O preço já tem que ter demonstrado para a gente alguma movimentação anterior bem interessante, tá bom? E aí a gente vai conversar também sobre possibilidades para a semana seguinte, beleza? Então começamos aqui pelo dólar, vamos ao que nos interessa aqui, tá? O dólar, pessoal, olha como é interessante, né, você ter essa noção de pegar essa sacada de lateralidade de forma rápida, tá? Aqui a gente teve uma barra bem ampla, tá? Ela não chegou a dar gatilho, né, essa daqui, senão teria aparecido uma linha amarela aqui em cima, tá? Ela não chegou a reverter tantas mínimas suficientes para ganhar um gatilho aqui. Ela mudou a regra de cor da barra, né? Porque nas barras há uma regra de coloração quanto à movimentação de tendência, mas não chegou a dar o gatilho, tá? Isso é interessante também ser observado. A barra seguinte, pessoal, foi um doji, que fechou dentro da extremidade dessa barra ampla. Essa barra ampla era para ser uma boa barra de continuidade, vocês não concordam? Né? Apesar dela estar dentro, né, de uma movimentação lateral, com os preços, né, trabalhando entre a MM50 e a MM20, tá? Que geralmente é uma zona mais lateral ali para tomada de decisão, né? Às vezes lateraliza e sobe, às vezes lateraliza e desce, né? Aqui no caso voltou de uma vez, né? E aí a primeira barra foi uma barra de lateralidade. Um doji é uma barra de lateralidade, né? Ele é uma lateralidade em uma barra, tá? Dentro da metodologia do Brooks, tá? Tudo aquilo que eu estou conversando aqui. A barra seguinte acabou sendo uma barra de continuidade, só que vindo de uma barra de lateralidade, de uma barra de dúvida, de um doji, né? E o alinhamento que você tinha para as médias aqui, ele estava meio embolado, né? As médias estavam meio emboladas ainda, né? Aqui elas estavam praticamente juntas, né, no fechamento dessa barra, tá? Depois aqui, né, não teve continuidade novamente. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né, porque aí você começa a ter fechamento dentro das máximas e mínimas anteriores, que é aquilo que eu peço para vocês observarem, né, quando você tiver um gatilho, tá bom? Então você teve aqui uma barra que fecha dentro da barra anterior, né? Isso dá início a uma lateralidade. Quando a gente tem início, pessoal, de uma lateralidade, as extremidades passam a ser extremamente importantes. Por quê? Porque em lateralidades, o que ocorre? O preço, quando ele atinge nova mínima, ele tende a falhar, a continuidade. Assim como, quando ele atinge, por exemplo, uma nova máxima, ele tende a falhar essa continuidade. E aí a mínima e a máxima da barra anterior começam a ter muita importância, porque ela vai ser a referência da próxima barra. Tá? Por exemplo, né, tivemos essas duas aqui. Ó, tá? Beleza, o preço ficou contido dentro dessa movimentação dessa barra. Essa barra aqui teve sua movimentação contida aqui dentro. Por quê? Porque ela fecha aqui dentro. A barra seguinte, né, ela veio abaixo dessa barra, porém ela ficou contida dentro da movimentação dessa barra inicial. Depois a barra seguinte, né, ela acaba rompendo a mínima dessa barra, né, mas ela volta e acaba fechando aqui dentro da movimentação dessa barra. E ficou ainda, né, com a sua movimentação contida dentro da barra anterior. A barra seguinte acaba sendo apenas um doji menor, tá? Que não chega próximo de extremidade alguma, tá? E essa aqui passa a ser sua extremidade de referência, ó, porque ela não foi, né, em momento algum, rompida, ela não teve nenhum outro teste anterior até esse momento aqui.
E aí a barra seguinte ao doji menor, né, que ficou só como uma barra interna, ela testa a máxima dessa movimentação, né, testa também, né, a mínima dessa movimentação, pois ela abre aqui embaixo, tá, e fecha dentro do doji menor, né, dentro das extremidades desse pequeno doji. Tá? A próxima barra é outra barra interna, né, ela não chega a testar a máxima dessa movimentação e também não chega a testar a máxima dessa movimentação. O nosso primeiro doji inicial também tem uma máxima, né? Se vocês observarem, ele está contido dentro dessa movimentação aqui. E aqui está nosso primeiro doji. E aí o preço tenta sair da lateralidade, fecha próximo da máxima ali, tá? Da movimentação, mas rompe muito pouco, né? Normalmente quando a gente quer um rompimento, a gente quer ou que a barra se afaste bem, né, dessa movimentação, tá? Ou que mesmo que ela se afaste pouco, né, que a próxima barra não retorne tanto, né, para deixar aquela ideia do gap aberto para a gente, para que ela possa apresentar continuidade, tá bom? Depois disso daqui o preço abre num big gap de baixa, tá? No fechamento dessa semana. E aí abre num big gap de baixa aqui embaixo, tá? E aí ele fecha numa movimentação de baixa. E mais uma vez, né, ele acaba vindo testar, né, as mínimas. Acabou de vir testar a mínima dessa barra interna aqui. Volta, fecha dentro dessa movimentação. A barra seguinte tenta romper, né, faz essa movimentação aqui, né? Ela abre aqui embaixo, aqui embaixo ela não chega a romper nada, faz uma movimentação de alta, tenta romper a máxima e fecha dentro da extremidade da barra anterior. Isso é a pura sobreposição de barras, vocês estão vendo isso no semanal. E isso se aplica aos 5 minutos de igual maneira, a gente usa da mesma forma. Tá? Fechou uma semana positiva, o preço abre aqui, vem testar essa mínima, vem próximo dessa outra mínima, na semana seguinte o preço abre subindo. Então você vê uma sequência de alternância de barras, tá? Um dia positivo, um dia negativo, aqui quebrou um pouco esse ciclo, tá? E aí vocês também têm que pensar mais algumas coisas, né? Que eu espero que vocês acabem guardando alguns pensamentos, que são algumas coisas minhas que vocês, né, o pessoal da sala ali acaba vendo ali às vezes de maneira durante a movimentação do preço, né? É aquilo que a gente conversa. Aqui ainda assim, né, a gente tem as extremidades marcadas da mesma maneira, né, de igual maneira. A extremidade mais baixa que a gente tem aqui é essa, tá? Depois eu tenho essa outra que também pode ser testado e apresentar uma falha. Aqui é um gap aberto, tá? Do diário, certo? Tem um gapzinho aberto aqui do diário. Então ele pode vir fechar esse gapzinho do diário e reverter, voltar a subir. Por que voltar a subir, né, Luciano? Vamos lá. Quais são as últimas movimentações que você vem vendo? Você está vendo o que o preço fazendo? Novas máximas. Tudo bem, ele fez nova mínima aqui. Mas a última coisa que o preço fez foi uma nova máxima. Então, se a última coisa que ele fez foi uma nova máxima, eu espero que essa correção não seja tão funda para que ele venha tentar de novo fazer nova máxima. E se ele vier e fizer nova mínima, aí eu vou esperar que ele suba menos para fazer de novo uma nova mínima. Por quê? Porque isso daqui é um triângulo expandido. E a única coisa que você pode fazer em triângulo expandido é verificar aquilo que está acontecendo por último, né, para ver se essa movimentação vai apresentar uma continuidade para um lado ou para o outro. Né? Porque triângulo expandido, em algum momento, ele vai escolher um desses dois lados e vai trabalhar mais nele, e aí por vezes ele acaba rompendo essa movimentação, e aí vira-se, né, uma tendência um pouco mais clara. Tá? Mas, como a última coisa que ele fez foi renovar máxima, eu espero que essa movimentação não venha tão baixo e que a barra, por exemplo, dessa semana possa ser um fechamento, por exemplo, positivo, mesmo que ele venha, né, aqui embaixo testar essa movimentação, né, aqui fechar aquele gap lá do diário porque é uma grande lateralidade, tá? Então algo mais ou menos como isso daqui, talvez não com tanto pavio assim, tá? Superior, não venha tão alto, mas por ser lateralidade, reversões abruptas, né, muitas vezes ocorrem, né? Você vê uma big barra e a barra seguinte retoma tudo. Isso é lateralidade, né? Isso é a ideia de sobreposição de barras. Então ele pode apresentar uma pequena continuidade aqui, vir fechar o gap do diário e depois retomar.
e fechar de maneira positiva, porque ele vai estar baixo na lateralidade, e baixo na lateralidade muitas vezes reverte, assim como o índice acabou fazendo essa semana. Tá? Então, deem a devida atenção a isso. Se ele vier abaixo aqui, ó, ele vai ter vindo abaixo de uma nova mínima. E o que ocorre em lateralidades? Novas mínimas tendem a falhar. Além disso, ele fecharia o gap, que é um magneto, para essa região que a gente já vai olhar ali no diário. Beleza? Pode vir mais abaixo? Claro que pode, pessoal. Semanal. Pode esticar aqui um tanto bem interessante antes de algum tipo de movimentação contrária aqui, tá? Beleza? Então, do gráfico diário, a última coisa que o preço fez foi renovar a máxima. Espero que ele não renove mínima. Se ele renovar mínima, a próxima subida eu vou esperar que ele não suba tanto, até ele escolher um lado para esse triângulo expandido, tá bom? Então, o triângulo expandido é uma forma de você trabalhar, tá? Você vem ali criando regras e pensamentos a partir daquilo que o preço vem fazendo, né? Como ele renovou o máximo aqui, tá? E a última coisa que ele fez foi isso. Eu espero que essa movimentação de baixa não se estenda tanto, beleza? Se isso mudar, a gente vai mudando junto com o preço, tá? A gente vai ter que ser flexível o suficiente para isso, tá bom? Aqui está o gap aberto, tá? De maneira mais próxima para vocês poderem enxergar, tá? Deixa eu só dar uma olhada no semanal, só para ver se tem alguma região aqui de volume a ser marcada. Não tem, tá? Eu gosto de marcar as do semanal também, e por vezes elas apresentam uma resistência bem interessante à movimentação do preço. Aqui no gráfico diário, pessoal, vocês veem aqui um suporte, tá? Por volume, beleza? Aqui a gente já tem uma H1, muitas vezes já é a movimentação de reversão, né, de uma lateralidade, você não vê outras, né? Aqui você teve uma H2, ó. Você teve aqui uma L1, aí você tem uma H1 aqui, aí você tem uma retomada da baixa e aqui você tem uma L2, tá? Aqui não é L3 porque não teve retomada da baixa, tá? Mas isso daqui em si já é uma H1, tá? E essa barra aqui ela já tem, né, um contexto interessante para a gente conversar. Que ela fecha, dá bastante zoom aqui, ó, ela fecha dentro da extremidade da barra anterior, tá? Então, é a continuidade de sobreposição de barras. Então, a próxima barra, por exemplo, no começo da semana, ela pode vir, fechar esse gap, pode vir um pouco abaixo, tá? E na próxima barra voltar a subir, né? Se ela vier abaixo aqui, ela retoma a movimentação de baixa. Se a barra seguinte sobe e depois ela tem um rompimento dela, e com a retomada, né, a gente ia ter o que aqui? Uma H2, né, que é uma entrada um pouco mais segura, né, trazida pelo Brooks. Tá? Aqui seria uma H1, a entrada mais arriscada. Se vier um pouco abaixo, nova barra. Deixa eu desenhar isso aqui com barras, né, que eu acredito que fica melhor para vocês entenderem. Por exemplo, né, uma ideia por sobreposição de barras seria uma movimentação de baixa. Tá? Ela não precisa fechar abaixo, né? Ela só precisa, por exemplo, vir fechar o gap com um pavio aqui. E aí eu tenho a retomada de baixo. Se a barra seguinte, né, abre assim e faz uma nova máxima, aqui eu vou ter, tá, a nossa H2, beleza? Então aqui eu tenho uma H1, né, primeira tentativa de retomada, que seria a H2, uma segunda tentativa de retomada. Após uma H2 a gente pode experimentar um movimento mais acelerado, tá? São ideias, tá, pessoal? E costume, né, também de ver essas movimentações de lateralidade. Eu gosto de operar lateralidades, estudei bastante lateralidade e acaba sendo um cenário que eu acho interessante trabalhar por dar muitas oportunidades ali, por exemplo, no M5. Claro que uma lateralidade ampla, né? Não uma lateralidade, por exemplo, de 300 pontos, né? Aí é inviável. Mas é uma possibilidade, tá? O preço pode vir até mais baixo aqui. Mas aquela ideia, né? Ele renovou máxima, tá? A última coisa que o preço fez. E agora ele pode não vir tão baixo, tá? Dentro dessa lateralidade, beleza? Agora se ele vier, aí a gente vai esperar que ele não suba tanto para poder descer um pouco mais, tá bom? Então aqui dentro do diário é isso. Ainda falta, por exemplo, fechar esse gapzinho aberto aqui acaba sendo um magneto, ó, em lateralidade. Aqui havia ó, ele foi fechado, aqui era um gap, certo? Ele foi fechado por essa movimentação. Aqui havia um grande gap, e ele foi fechado por essa movimentação. Aqui havia um gap, né, e ele foi fechado por essa movimentação. Tá?
Aqui em cima, né, eu tenho esse gap de espaço, tá, que permanece aberto. Também provavelmente o preço volte para fechá-lo. Tá? Aqui havia, né, esse gap, essa possibilidade de gap, né, que sobrou ali alguma coisinha aqui ainda, né, para ser fechado. Ó. Temos aqui um pequeno gap aqui, tá? Esses aqui foram todos fechados, né? Vocês conseguem observar que essa barra aqui fechou esses pequenos espaços de gap que havia ficado aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no M60 para a gente ver como é que está o gráfico um pouco mais próximo da gente. Aqui no M60, né, tinha essa possibilidade de wedge, tá, que não foi atingido. Aqui de maneira mais próxima, né, você teve essa, né, pequena inflexão, tá, e uma wedge undershoot, né, porque não chegou, por exemplo, a testar essa movimentação. Tá? E depois disso, aqui é um fundo duplo, tá, com essa mínima aqui. Depois disso daqui, uma mínima mais alta, tá? E agora de novo uma mínima mais alta, certo? Virou o que, pessoal? Lateralidade, tá? Médias estão flats. Então ficou o cenário aqui no M60, para vocês terem ideia, né? Como ficou interessante, né? Para, por exemplo, vir uma movimentação, mesmo que rápida, né? Ela estica, fecha o gap, né? Vem alguma coisa aqui embaixo, mas ela volta, né, para dentro, por exemplo, da própria lateralidade aqui, né? Que está contida dentro dessas mínimas aqui, ó. Tá? Então a gente tem essas mínimas aqui, certo? Essas mínimas aqui são a nossa referência. E aí o preço, por exemplo, abre no gap de baixa, vem abaixo aqui, volta e fecha aqui dentro. A gente pega e tem uma barra fechando aqui dentro, negativa. Tá? Ela cumpre aquela ideia do fechamento do gap lá do diário, certo? Volta e fecha aqui dentro como uma lateralidade. Né? E aí ficaria aquela oportunidade que a gente acabou de conversar, né, da possibilidade de uma H2. Né? Beleza? Então ficaria aqui a possibilidade, tá, da H2 lá do diário que a gente havia conversado. Como aqui é lateralidade, é interessante vocês deixarem marcadas essas regiões de suporte e resistência por volume e tomar atenção, né, que geralmente movimentos que se prolongam demais quando saem de lateralidades, eles costumam voltar, tá bom? Vamos aqui aos 5 minutos. Lateralidade, médias completamente flats, tá? Então, o que a gente já pode deixar marcado aqui? A gente pode deixar marcada essa máxima, tá, com alarme. Por quê? Porque essa é a máxima mais próxima. E se o preço sai dessa movimentação muito rápida, provavelmente ele volta para fazer um pullback. Para quê? Porque essas médias se realinham. A vantagem de você usar as médias é você ganhar parâmetros, tá? Pelo menos para mim, essa é a intenção delas, é me dar parâmetros. Parâmetros de continuidade, tá? Aqui o preço está mais fácil descer do que está de subir. Aqui está lateral. Então eu sei que pode falhar em nova máxima, eu sei que pode falhar em nova mínima. Então eu sempre estou, né, com esses insights. Tá? Então eu sei que aqui o preço vindo abaixo dessa movimentação, que ele pode vir fechar o gap e depois voltar. Então posso ter oportunidade tanto na venda para que ele vá buscar o fechamento do gap, quanto na volta depois, quando ele voltar, por exemplo, para dentro dessa movimentação. Tá? Por quê? Porque ele está em lateralidade aqui no 60. Beleza? E aí eu vou falar um pouco sobre continuidade aqui com vocês, né? Aproveitar aqui o M60. Boa barra, tá? Mesma ideia, pessoal, só mudou o time frame, tá? Boa barra. Rompe a mínima da barra anterior. Excelente continuidade. Boa barra, né, gatilho de venda. Rompe a mínima da barra anterior, boa continuidade. Barra contida dentro, gatilho de venda. Barra contido dentro da movimentação da barra anterior. Concordam aqui? A continuidade da barra seguinte foi uma barra interna. Tá? Acabou não tendo ampla continuidade. Só que aqui é tendência. E aquilo que eu falei para vocês, às vezes eu deixo esses gatilhos de barras pequenas sem rompimento, porque quando está tudo alinhado, VWAP, MM20, MM50, tá? O preço está acima da 200, abaixo da 200, tá tudo alinhado. Aí até barras ruins acaba gerando um bom deslocamento, tá? Que é aquilo que o Brooks fala, né? Em boas tendências a gente não vai ter boas barras de sinal, tá bom? Beleza? Então, aqui boa barra de retomada, né? E excelente continuidade, tá? Aqui, ó. Barrinha pequena, rompendo a mínima, na abertura do dia seguinte teve uma boa movimentação de baixa, tá? Antes de reverter. Beleza? E aqui, lateralidade, tá? Atenção também às regiões de suporte e resistência por volume, tá? Deixem elas marcadinhas ali. Geralmente eu deixo ela na mesma cor ali que
que ela tá para eu saber lá nos 5 minutos, por exemplo, que isso aqui está se referindo ao volume dos 60, tá? Então vou colocar aqui nos 5 minutos brevemente, só para a gente dar uma olhada aqui no dia de ontem, tá? Aqui foi o payroll, né? E olha como é interessante, né, cara? Porque o payroll ele estava tentando sair dessa lateralidade. Lembra que a gente tinha comentado no dia anterior, né? Tá lá nas postagens também, que isso daqui era uma grande lateralidade, né? Que foi um fundo duplo, tá? Com a mínima do dia anterior, né? E aí, dentro de lateralidade, olha como é bacana, né? Quando você tem essa percepção. O que ocorre, né? Quando o preço atinge, por exemplo, a mínima de uma lateralidade? Normalmente ele falha. E aí você começa a buscar, por exemplo, mais razões, né, para que essa movimentação falhe. Tá? Aqui você tinha aqui, ó, uma possibilidade de wedge. Seria aqui uma wedge undershoot, né, já que essa movimentação não chegou a testar a mínima dessa movimentação, né, mas ela testa o fundo duplo. Tá? E aí faltou um pouco para o teste dessa movimentação aqui, certo? E aí, ó, o dia inicializa, né, aqui, com essa primeira barra, depois essa outra barra. Qual era o problema dessa barra aqui, né, pessoal? Primeiro, porque ela é uma barra muito, muito ampla, né? E segundo, porque o fundo duplo estava bem aqui, né? O posicionamento, por exemplo, do seu stop para os 5 minutos seria um stop caríssimo. Não? Você ia ter que manter um stop de 24 pontos e você tinha o fundo duplo a 6, a 5 na verdade, né? Você tinha o fundo duplo a 5 e você tinha uma wedge a 8, tá? Então, se você já estava com algumas marcações ali, se você já está mais ligado, você já começa a duvidar um pouco desse rompimento. Por quê? Né? Porque bons rompimentos, rompimentos que têm continuidade, eles são que eles são normalmente amparados pelas médias móveis, tá? A média de 9, a média de 20, né, vem passando assim, tá? Elas vêm aqui próximo do preço. E aí aquelas barras que você começa a ver aqui, ó, próximo do rompimento, e aí as médias também já estão ficando próximas do rompimento, elas vão dando o quê? Suporte para essa movimentação, tá? Então elas vêm aqui, ó, calçando o preço, e elas também vão acabar rompendo a região, claro, né, para ter continuidade. Assim ocorrem bons rompimentos. Isso aqui facilita muita coisa para você ter dúvidas se você vai comprar ou se você vai vender próximo de um rompimento, tá? A mesma coisa aconteceu aqui na movimentação de alta. Olha o tamanho dessa barra, né, que é a barra do horário do payroll, né, pessoal? Barra das 10h30 ali. Tá? Olha o tamanho dessa barra. Tá? Essa barra. Olha o distanciamento que é essa barra. Lembrando, né, que essa linha aqui que vocês estão vendo, né, é o topo daquela lateralidade nossa aqui. Certo? Aqui, ó, tentativa de fuga da lateralidade. Aqui eu tenho outro ponto de inflexão, né? E é um ponto de inflexão até interessante também. São 31 pontos, tá? E esse aqui eu nem havia marcado. Só marquei esse, tá? Que acabou sendo um topo duplo bem interessante aqui. Mas marquei esse daqui da lateralidade, que era a lateralidade mais próxima que a gente estava trabalhando. Né? E aí ele tenta romper essa movimentação com uma barra só. E aí você olha para as médias. Né? Onde que está a média móvel de 9 quando esse fechamento aqui ocorreu? Dessa barra aqui, ó. A média móvel de 9 estava aqui, ó. E a média móvel de 20 estava aqui. Então olha o distanciamento que estavam as médias para isso aqui ter uma continuidade imediata. Tá? Vejam como isso daqui é complicado de acontecer. Depois observem quando ocorrem bons rompimentos. Né? Façam um backtest disso daqui que eu estou falando para vocês e validem, né, a ideia. Tá? E quando você valida a ideia, o seu cérebro aceita muito mais fácil. Tá? Beleza? Beleza, pessoal? Então, uma barra só, uma barra bem climática, uma barra gigantesca, sem continuidade, tá? É mercado emocional, tá? Eu não aconselho quem está começando a operar durante esses horários. Às vezes, nos 15 segundos, você até vê essa movimentação. Como a movimentação é tão forte, até os 15 segundos, nesse caso aqui, ele é bem desenhado. Tá? As médias, as barras, né, os fechamentos, a continuidade acaba sendo esperada. Só que aí o cérebro tem que funcionar na velocidade máxima. Tá? Então, para quem está começando, nem pensar. Beleza? Dá até para vender. Né? Por quê? Porque precisa ter um retorno às médias. Tá? Dá para vender como? Aqui, numa nova máxima. Tá? Por quê? Porque eu preciso primeiro de um ponto de referência de parada. Que seria essa movimentação aqui. Tá?
Esse foi o ponto de parada, certo? Aqui a gente está nos 5 minutos. Aqui no minuto já tem várias barras. Esse retorno aqui, ó, dessa movimentação, no minuto já são várias barras voltando. Essa subida já é várias barras subindo. Então aqui no minuto a gente já está vendo isso aqui, ó. Opa, nova máxima aí, falhou, tá? Então, para quem acompanha também 1 minuto, são só algumas ideias, tá bom? Lembrar da ideia de distanciamento das médias, bons rompimentos, verifiquem como ocorre, tá? E aí, falar um pouco sobre os gatilhos aqui, né, da movimentação. Aqui teve um. Esse gatilho, o problema dele era que estava a 24 pontos de stop, a 5 pontos do fundo duplo e a 8 pontos da wedge. É um problema sério, né, para a continuidade, tá? Fundo duplo, longe das médias, né, mesma ideia, né? Quando essa barra fechou a 9 estava aqui, quando essa barra fechou a 20 estava aqui. A continuidade, dizer que vai ter o rompimento real disso daqui e ter ampla continuidade é difícil, né, pessoal? Tá? Depois, esse gatilho aqui veio dentro de dojis, tá? Então a gente não considera ele, tá? Estou explicando para vocês aquela ideia de continuidade. Isso aqui foi uma boa barra de continuidade, mas stop caro e pouco espaço, tá? Beleza? E aí veio uma boa movimentação de baixa. Quando teve gatilho aqui, ó, de venda, foi com uma barra contida dentro da extremidade da barra anterior. Pagou alguns pontos? Pagou. Aqui tinha um suporte por volume, tá? Até daria para você pensar em arriscar, né, pela forte movimentação de baixa, tá? Só que as médias embolaram. Então a mínima dessa movimentação que fez o retorno, ela já passa a ser tua referência de lateralidade. Igualzinho aquilo que a gente estava conversando lá do semanal, tá, pessoal? Opa, começou a ter barra sobreposta, ó. Essa barra aqui é sobreposta, concorda? Ela está contida dentro da movimentação dessa anterior. Aí ele volta a subir. Eu tenho uma mínima de referência aqui. Eu sei que se eu vender aqui e eu comecei a ter barra sobreposta, eu sei que o máximo que eu posso exigir dessa movimentação é até isso, tá? Por quê? Porque eu comecei a ter lateralidade, tá? Já tinha começado um pouco antes aqui, ela se estendeu um pouco mais, depois continuidade da lateralidade. Ela encontra nova máxima, ela desce. Ela encontra nova mínima, ela sobe, tá? Ela encontra nova máxima, faz um recuo, né? Faz uma lateralidade, tá? Quando que a gente teve o primeiro gatilho aqui rompendo alguma coisa? Esse gatilho aqui com essa barra que rompe, né? Essa barra aqui ela rompe várias outras máximas anteriores, né? Todas essas máximas aqui, tá bom? E aí, né, ela não teve continuidade imediata, a gente tinha uma resistência por volume aqui, e aí, mas ainda assim, né, foi, após ela, uma excelente movimentação de alta aqui até o topo duplo, 40 pontos. Tá? Aqui, uma outra movimentação, né, aqui um pouco diferente também. Essa barra aqui está contida dentro da extremidade da barra anterior. Tá? Ela não é uma barra de continuidade interessante. Só que aqui, pessoal, aqui a gente está com todas as médias alinhadas. Tá? Você tem as médias abertas, alinhadas, direcional, acima de todo mundo que a gente quer. A gente está acima da MM200, tá? As médias estão acima da MM200, e aí a continuidade foi realmente muito boa, né? Porque aqui a gente entra no Fab 4 no intraday. Tá? Boa movimentação, e ainda assim, né, teria ido. Nesse é um cenário de supertendência, né? Tá acima de todo mundo. Eu não estou com a 200 passando aqui em cima, eu estou com a 200 passando embaixo. Tá? Então está me dando suporte também para essa movimentação. Então tem muitos suportes aqui. Tem a 9, tem a 20, eu tenho a 50, eu tenho a VWAP, tem a 200. Tá? Estou cheio de suportes, beleza? Mais probabilidade de continuidade. E aí depois, né, ele faz um topo duplo. Topo duplo é uma figura clássica de venda. E aí de novo, quando o preço chega no topo duplo, eu espero que vocês olhem para essas médias e observem, por exemplo, quando o preço estava aqui, ó, porque essa barra em determinado momento ela estava aqui em cima, né? Ela estava tentando romper. Aí eu espero que vocês também olhem, por exemplo, a média móvel de 20, a média móvel de 9, para vocês pensar na possibilidade do rompimento real com ampla continuidade dessa movimentação, tá? Porque isso é o que vocês têm que estar fazendo com as médias. As médias servem para isso, para te dar embasamento teórico se esse rompimento pode ser um bom rompimento, se ele vai ter ampla continuidade. Para quê? Para ver se você sai da operação, para ver se você pode entrar numa operação, tá? Então, esse é o intento, tá, das médias. São localizadores, né? São bons localizadores para gente, tá? E aí eu começo a ver dojis, boa barra, né?
contrária à movimentação, inclusive rompendo algumas mínimas, depois uma pequena lateralidade e mais uma boa barra, agora rompendo de novo, ó, várias mínimas, e aí eu tenho mais uma barra, e aí as coisas começam a mudar, eu tenho um gatilho de venda aqui, e essa barra ela rompe, ó, várias mínimas anteriores. Tá? Qual que é o alvo, por exemplo, de uma venda dessa daqui? A princípio, seu alvo tem que ser a MM50. Tá? Por que MM50, Luciano? Porque você está vindo de uma forte movimentação de alta. Então, o preço vir abaixo, por exemplo, da MM20, com alguns fechamentos completos abaixo da MM20, vai te dar a ideia, tá, de um gap de média. Gap de média é um setup de compra. Tá? É a primeira vez que os vendedores conseguem empurrar o preço abaixo da MM20 de forma completa. E após isso daqui, né, a gente tem a possibilidade de ter uma MTR, né, que seria um último suspiro dos comprados, né, para eles realizarem o restante do lucro, né, depois de terem assistido a participação dos vendidos aqui, tá? E termos, né, a possibilidade de uma MTR, beleza? Que seria aí uma movimentação, né, de baixa, tá bom? Então aqui tivemos uma excelente movimentação, muitas barras fechando, né, acima da MM20. Deixa eu ver aqui quantas barras. Cerca de 17, 18 barras, 17 barras, né, ali, com fechamentos completos acima da MM20. Depois aqui alguns fechamentos completos abaixo da MM20. Depois lateralidade, tá? Gatilho, né? Esse gatilho aqui, pessoal, está contido na barra anterior, então ele não. Gatilho aqui contido na barra anterior, de lateralidade não. Gatilho aqui contido na barra anterior, de lateralidade não. Esse gatilho aqui, ele rompe, né, a mínima da barra anterior, tá? Como vocês podem observar. Só que com todas as médias bem flats, né? E saindo de uma lateralidade sem romper nada, né? Se ele viesse, por exemplo, menos abaixo disso daqui, tivesse um pullback, tivesse um outro gatilho como ele, aí sim, né, eu tenho nova mínima, eu posso esperar continuidade, tá? Até então eu estou só em lateralidade. Aqui, pessoal, finalzinho de tarde, horário de jogo, né? Nem devia estar analisando isso aqui. Olha o jeito que ficou isso aqui. Virou um porco espinho, né? Um barbed wire. Arame farpado. Gatilho de compra, boa barra, ela está rompendo a lateralidade, mas o que eu tenho aqui? Ó? Tenho uma resistência por volume. Tá? O preço não chega a testar essa resistência por volume e volta de novo para a lateralidade. Aqui, gatilho, rompendo máxima, né? Mínima, continuidade. Mas pelo menos aqui seria mais sensato você comprar, por quê? Porque você tinha espaço até o topo duplo e espaço até, por exemplo, a resistência por volume. Era melhor que o teu stop, tá bom? Beleza, pessoal? Então a gente vai lá conversar sobre o índice agora. E aí eu vou repetir a conversa para ver se vocês internalizam, né, as coisas, tá? O índice, qual foi a última coisa que ele veio fazer, pessoal? Ele veio renovar a mínima, tá? Se ele renovou mínima por útil, eu espero que ele não suba tanto e que ele venha a fazer nova mínima, tá? Dentro daquela mesma movimentação que a gente acabou de conversar sobre o dólar, tá? Aqui ele havia feito máxima, né? Feito nova máxima, feito nova máxima. Beleza, então eu esperava que ele não caísse tanto, que ele não viesse a níveis tão baixos, tá? Aqui. Esperava que ele não viesse a níveis tão baixos, mas ele veio, tá? Ele veio fazer nova mínima, inclusive, né, nessa última barra. Tá? Mesma ideia de lateralidade, né, pessoal? Quando o preço atinge essas regiões de extremidade, ó, quando ele está com barras contidas, né, ele acaba voltando para dentro da movimentação e aí ele faz novas máximas, aí ele reverte essa movimentação, ele vem, faz nova mínima, reverte essa movimentação, faz nova máxima, reverte, faz nova máxima, reverte, tá? Então, é sempre interessante você estudar lateralidades para ver, né, para você aprender a atuar melhor, para o seu cérebro também entender que você não pode estar comprando alto de maneira alguma, tá? E você vai ter que pensar de uma forma diferente quando for esse tipo de contexto. O que aconteceu aqui, né, na última barra? Ela fecha contida, tá, dentro das extremidades da barra interna anterior. Tá? Então, continuação só de lateralidade, tá? Não tem nada novo aqui para a gente falar. Temos aqui uma resistência por volume, tá? E temos aqui um suporte por volume, né? Tá? Por baixo das barras ali, suporte acima das barras da resistência.
Barra contida, pode subir um pouco enquanto o dólar desce, mas depois passar a descer. Tá? Pode fechar só com barra interna dentro dessa barra aqui, que foi uma semana mais ampla. Tá? Uma nova barra interna aqui seria algo interessante, mas mais ou menos nesse modelo aqui. Tá? Sobe um pouco, né? Não chega, por exemplo, a testar a máxima, ou se chegar a testar a máxima aqui, fica muito atento. Tá? Vou até ligar um alarme aqui, tá? Na máxima dessa barra. E um teste, por exemplo, de movimentação, volta e talvez uma barra interna aqui mais negativa, tá bom? É uma possibilidade. Por quê? Porque é fundo, do triângulo expandido, é barra de lateralidade, pode ter mais lateralidade, por quê? Porque a gente não tem nada sinalizando para a gente aqui a continuidade direta dessa movimentação. Ela está contida na barra anterior, então o que a gente espera aqui é mais lateralidade para essa semana, tá bom? Isso no semanal. No gráfico diário, tivemos uma barra externa, tá aqui. Essa barra externa, né, ela nos deixa presos dentro de uma possibilidade ampla de lateralidade. Tá? Por quê? Porque a gente tem a mínima dessa barra, ela é uma lateralidade de uma barra. Né? Ela é um doji e ela é uma lateralidade de uma barra também. Mas ela nos deixa muito espaço de movimentação aqui. Então, dependendo de onde o preço abrir, ele pode chegar próximo do topo. Ele pode não chegar, às vezes a gente pode encontrar uma wedge, algum suporte ou resistência mesmo no intraday. Por quê? Porque ela é uma barra muito ampla. Tá? Barras muito amplas. Ó. Essa barra ela teve movimentação de 4.000 pontos. Então, por ser uma barra muito ampla, né, fica meio complicado. Tinha essa possibilidade de wedge aqui, tá? O preço poderia atingir. Pode ser também uma wedge undershoot, né, onde o preço não chega a atingir a região da wedge, mas já apresenta um retorno. Tá? Então, aqui realmente é pouquíssima informação, né, para a gente ter. O preço está entre a 9 e a 20, tá, o seu fechamento. Fechou também contido dentro da máxima e da mínima da barra anterior, então isso nos remete a pura lateralidade. E agora a gente tem esse espaço de 4.000 pontos de lateralidade aqui para o preço se manifestar. Eu espero que seja, né, uma movimentação ainda de alta inicial, tá? Ainda uma movimentação positiva da primeira barra, tá? Mesmo que ela não feche lá próximo da sua máxima, mas um fechamento positivo, por conta daquela ideia do dólar lá também, né? Aí nesse caso eu estou pensando sim num paralelismo ali entre os dois, tá? Então talvez um fechamento aqui positivo, mas de uma barra pequena interna dentro dessa movimentação, tá bom? Vamos dar uma olhada lá no M60. Aqui no M60, né, tivemos essa wedge, tá? Aqui, se você retirar um pouco o zoom, acho que eu mudei esse distanciamento, esse aqui eu acho que eu acabei apagando ele. Tinha ali uma resistência por volume, tá? Também aqui no M60. Aqui era o alvo, tá? De uma movimentação, tá? Também. Era aqui, né? Mais ou menos aqui, o segundo alvo, tá? Do Cup Handle, que a gente vai dar uma olhada lá nos 5 minutos. Então aqui eu tenho uma wedge. Tá? Eu tenho uma wedge de uma movimentação muito forte. Por enquanto, se você olhar para isso aqui, e se eu reajustar esse fundo para essa movimentação, né, o que você vê? Agora você vai passar a ver um triângulo expandido, correto? Deixa eu só engrossar essa linha. Tá? Agora você está vendo um triângulo expandido, bem claro. Né? Tá? Movimentação de triângulo expandido, bem claro. Tá? Aqui a gente teve essa possibilidade de wedge, e aqui a gente também teve essa possibilidade de wedge. Tá? Essa movimentação mais próxima. E agora a gente está meio que ao meio dessa movimentação, com as médias flex. Então, eu também espero aqui, assim como aquela ideia que a gente conversou, movimentos que não estiquem tanto. Tá? Por quê? Porque as médias estão flex e quando o preço atinge novas máximas, ele tende a falhar. Tá bom? Então, se a gente abrir, por exemplo, uma movimentação de alta e ele chegar a renovar, por exemplo, essa máxima aqui, ou se ele não chegar, né, que acaba sendo mais interessante ainda, porque demonstra que os vendidos estão muito mais participativos. Né? Se o preço não atinge, por exemplo, uma nova máxima, se fica faltando, por exemplo, um pequeno espaço. Né? Eu tenho aqui essa movimentação, né? Tem essa máxima, e aí o preço abre, por exemplo, num gap de alta, ele chega até aqui, e bem aqui ele começa a falhar.
aí é ainda mais interessante, porque os comprados, né, não tiveram entusiasmo suficiente para comprar tão alto, porque nem eles acreditavam mais que valia a pena comprar tão alto, tá? Só vão comprar níveis mais baixos. Então, é interessante também por conta da ideia de lateralidade, né? O preço está com as médias flats. Está mais fácil subir, já que a nossa MM50 está aqui abaixo, tá bom? Beleza? Então, a gente vê aqui que vai rolar ali na segunda-feira. Se vier para baixo, mesma coisa, ó, tem um suporte por volume aqui, tá? Pode repicar, levar o preço para cima, mas naquela ideia, né, de fechamento de uma barra interna ali, dentro dessa big movimentação aqui, tá bom? Vamos aos 5 minutos para a gente bater um papo sobre sobre a ideia de continuidade de gatilhos, tá? Aqui no M60, né, não tem muito que a gente falar, porque a barra que deixou o gatilho foi a barra do pre-roll, né, e é uma barra de 2.700 pontos, né, fechando no topo de uma movimentação, saindo de uma lateralidade de difícil continuidade, né, pessoal? Também. Bom, é mais ou menos isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês, né? As barras estavam todas flats aqui. E aí você tem uma barra gigantesca, né, saindo de lateralidade. O que aconteceu? Ela voltou, né? Tá? Movimentações que saem de lateralidades, na sua maioria das vezes, né, quando ela sai de maneira muito rápida e muito brusca, principalmente quando ela encontra algum movimento familiar, né, que seria, por exemplo, digamos que abra um big gap de baixo, ele vem aqui e encontra essa movimentação aqui muito rápida, a gente pode ter um bom retorno. Né? Por quê? Porque as médias não têm esse alinhamento para essa movimentação. Tá? Beleza? E aí ela vai precisar se reajustar, se realinhar, né? Vai ter que ter pullbacks para poder descer mais. Tá bom? Aqui, pessoal, no M5. Aqui no M2, né, a gente vê um cup handle, tá? Vou colocar aqui no M2 só para vocês observarem aqui só para ter a observação do cup handle. Aqui, pessoal. E você vê o cup handle de maneira bem clara, né? Fica bem desenhado. No minuto também ficou bem desenhado, tá? Esse cup handle, né? E após o rompimento, né, desse cup handle, né, a gente tem as possibilidades de alvos, tá? Dessa movimentação, que foi mais ou menos por aqui. Quase deu o terceiro alvo, tá? Deixa eu voltar aqui para o M5 para a gente trabalhar aqui o tempo mais comum, tá? Aqui, pessoal. Aqui faltou, eu apaguei essa. Aqui o preço chega, tá, em uma possibilidade de wedge. A gente pega aqui o começo do dia, né? Uma big bar, tá? De baixa, gatilho de venda. Teve continuidade? Teve. Pagou cerca de 500. Pagou cerca de 500 pontos, tá? Aqui, né? Depois uma barra interna, um doji, e aí o preço começa a retomar. A partir daqui, pessoal, quando a gente começa a ver algumas sequências de barras positivas, a gente começa a pensar que alguma coisa está estranha, porque a gente acabou de ver forte pressão vendedora, tá? Excelente pressão vendedora. Normalmente, pessoal, após pressão vendedora, o que ocorre aqui, por exemplo, no WED? Uma TBTL, uma correção lateral. Tá? Você não começa já a ver pressão oposta na mesma intensidade. Assim. Isso aqui é o menos comum. Tá? Essa volta em V aqui é 10% das vezes que ocorre. Isso aqui ocorre pouco. Normalmente, o que você vê aqui? Correção lateral, né, duas pernas ali, retorna às médias e continuidade da baixa. Ou muita movimentação lateral, mais de 20 barras, né, aí vira 50-50, tá? E aí essa movimentação às vezes reverte. Isso é o que mais ocorre, tá? Normalmente, o que mais ocorre é a continuidade da movimentação de baixa a favor da pressão. Só que isso aqui é uma movimentação bem climática, já nos primeiros minutos da manhã ali, tá? Dentro daquela primeira hora, 1h30, lembra que tem o Brooks tem um estudo, né, que a maioria das reversões do dia, elas ocorrem dentro das 2 primeiras horas, tá? E essa daqui foi dentro dessa movimentação, tá? Beleza? Então a gente abre, movimentaçãozinha bem lateral aqui no começo da manhã, o mercado em dúvida. Na sala, né, eu acabei postando que eu acreditava que com o payroll, né, viria para uma movimentação de baixa. Só explicando para vocês de onde que eu tiro, né, essas ideias, elas saem daqui, ó. Eu tenho uma máxima, certo? Se o preço estivesse renovando máxima, eu esperaria que ele pudesse vir, por exemplo, uma movimentação de alta. Né?
Porque normalmente ele apresenta a continuidade de algumas ideias. Apesar de muito rápido, né, se você fizer esse estudo, você vai observar que ele vai, na maioria das vezes, para movimentação já mais esperada, para algo mais continuado, só que ele estica muito rápido. Né? E o que você tinha aqui? Você tinha 3 topos mais baixos, e aí você vinha o preço, assistindo o preço fazer o quê? Novas mínimas. E aí quando dá a barra do payroll, né, ela vem embora para baixo. Tá? E aí você vai ter que procurar ponto de parada para essa movimentação, você vai ter que analisar também, né, como é uma movimentação muito climática, muito rápida, você de novo faz aquela análise. Né? Quando essa barra estava bem aqui, pessoal, tá? Quando essa barra estava bem aqui, ó, certo? Onde que estava, por exemplo, a média móvel de 9? Né? Ela estava aqui. Média móvel de 20, ela estava aqui. Qual que é a possibilidade de rompimento? Né? De você estender esse trade, se você vendeu, se você pegou essa venda pelo 1 minuto. Você tem que ter essa consciência. Tá? De você não exigir algo que não é comum do preço fazer. Tá bom? Então, e aí tivemos aqui a volta em V. Tá? Tivemos o rompimento dessa movimentação aqui. Tá? Rompimento dessas últimas máximas, correto? Aqui. E aí, meu caro, você vendo aquela ideia do cup handle ali no 1 minuto, 2 minutos, né, você vai ter que trabalhar o espelhamento a partir do momento que você tem o rompimento real, por exemplo, dessa movimentação. Tá? Aí você teve o primeiro alvo, certo? Aqui, que foi bem mais breve, depois, né, o segundo alvo, que é geralmente aquilo que a gente espera. Né? Eu saio no segundo alvo, né, como falei pessoal da sala, eu normalmente não me alongo, tá, aqui, o segundo alvo para mim é mais que suficiente, tá, já era uma movimentação muito, muito boa, tá, já tinha entrado, já tinha feito parcial, então para mim o segundo alvo já é mais do que o suficiente, né, ainda mais numa movimentação extensa como essa, né, mesmo para quem pegou só depois, né, pessoal, do rompimento aqui, que foi aquela ideia de rompimento com gap, né, que é o que deixa a probabilidade da movimentação muito mais forte, né, você tem um rompimento aqui da movimentação. E aí ó, o preço pegou e deixou gaps abertos para a gente. Opa, depois teve gatilho. Se você comprou aqui, ó, mesmo com sua saída no segundo alvo, cara, você ainda pegou 1000 pontos. Tá? Para quem entrou antes, né, no primeiro gatilho, fez parcial ali no topo duplo, né, a saída no segundo alvo deu 2000 pontos. Tá? Então é muita coisa, tá? Para uma movimentação rápida. Eu não vou ficar lá tentando mais muita coisa depois disso. Tá? Falando agora sobre gatilhos, né? Primeiro gatilho, esse aqui, tá? Teve uma continuidade, mas já tinha VWAP ali embaixo, tá bom? E já tinha, né, um fundo anterior, tá? Deixa eu ver aqui, tinha mais uma marcação que eu havia feito, eu acho que era dos 60 minutos, né, que tinha um gapzinho aberto bem aqui, tá? Dentro dessa movimentação. E aí ele também fechou, né, um gap durante essa pequena movimentação rápida aqui, né, das 10h30, tá, que é o payroll, e aí a volta em V, né, ocorre pouco, mas ocorre, e aí teve rompimento aqui, as probabilidades aumentam do que? Do preço ir dar alvo, né, e ele foi dar os devidos alvos, tá. E aí, ó, a gente analisa os gatilhos com rompimentos, teve continuidade? Teve, até o edge. Teve continuidade? Rompeu a máxima da barra anterior? Sim, teve. Aqui, rompeu a máxima da barra anterior? Rompeu máximas anteriores? Sim. Teve continuidade? Teve. Aqui, rompeu a máxima da barra anterior? Rompeu. Teve continuidade? Teve. E aqui você já tinha alvos, você tem que trabalhar essa ideia de alvos, tá? Pelo menos até o segundo alvo, que é a movimentação que o Brooks mais fala, né? Aqui, rompeu máximas anteriores? Sim. Então, se você compra aqui, continuidade. Aqui, né? Rompeu máximas anteriores? Rompeu, mas aqui já era acima do segundo alvo, tá, pessoal? Pin aqui já tinha dado o segundo alvo, e aí aqui já é complicado para mim. Tá? Às vezes dá o terceiro alvo? Dá, mas ele não ocorre tanto, tá? O segundo alvo é mais comum, então eu prefiro pegar minha parte ali no mais comum do que ficar exigindo demais do preço também, tá? Tirando o zoom, né? Aqui também a gente já estava na wedge, tá? Beleza? Só para não esquecer dela, né? Uma movimentação bem climática, tá? Bem rápida. E a wedge. Aí você vê a primeira grande barra de baixa, uma barra que acabou revertendo uma mínima aqui. Depois você vê mais uma boa barra de baixa. E aí as coisas estão mudando, né? Porque a princípio você só estava vendo barras de alta. Quando você via barras de baixa, você via pequenos dojis, né, dentro da movimentação de alta.
Deixa eu só tirar aqui, ó. Pequenos dojis com barras internas, né? Barras contidas nas extremidades das barras de alta, tá? Então eu só tinha no máximo barras internas de doji, né? Que são os gift, tá? Seria a RBI do Oliver, tá? Do Brooks, isso daqui é uma bandeira, tá? É só uma pausa nessa movimentação, né? São bandeirinhas de alta, tá? E depois aqui as coisas mudam. Você está vendo a primeira barra aqui que fecha abaixo de mínimo, tá? Depois você vê uma outra barra que fecha aqui abaixo de mínimo, tá? Então mudou alguma coisa. Você tem que observar que mudou alguma coisa. Outra barra, uma segunda barra de baixa, rompendo de novo várias outras mínimas. Aqui uma pequena lateralidade e aqui uma outra barra de baixa que rompe várias outras mínimas. E aí você teve seu primeiro gatilho, tá? Então se você vende aqui, tá? Podendo manter um stop por aqui, stop correto é aqui em cima, caro, né? Não tem como dizer que não é um stop caro, é um stop de 1000 pontos, tá? A movimentação estava muito acelerada, mas ainda assim pagou, né? Até a MM50, 600 pontos, tá? Por que até a MM50, Luciano? Porque essa movimentação ela é uma movimentação muito, muito forte. Então ele poderia corrigir só até os 50%, só até o 38,2%, tá? Que era o nível mais ou menos aqui onde estava a MM50, tá? E aí a gente repete aquela ideia lá que a gente falou sobre o dólar, tá? Para vocês verem que os dois estavam fazendo movimentações parecidas, né? Então não dá para você operar um pelo outro, vender um, comprar o outro, né? Cada um tem sua leitura. O que a gente tem aqui, pessoal? Um gap de média. O que é o gap de média? Né? O gap de média é a primeira vez que os vendidos conseguem empurrar o preço 2 barras abaixo da M20 de maneira completa. E normalmente entre a M20 e a M50 apresenta algum tipo de lateralidade. Beleza, fez o gap de média, voltou a subir. O gap de média ele precede a MTR, então ele é um setup de compra. O Brooks ele compra a primeira tentativa de reversão para cima, tá? E aí você tem aqui uma primeira tentativa de reversão para cima com uma barra fechando, rompendo a máxima anterior. Então se você compra, né, essa movimentação aqui, com stop aqui, você teve a possibilidade ainda de pegar uma boa movimentação de alta, sabendo que isso daqui pode ser o último suspiro dos comprados para depois ter uma reversão, né, que seria a continuidade da MTR, que aqui seria a sua MTR, né, que seria o último suspiro dos comprados. Ainda aqui teve um topo duplo, né, dessa movimentação, lateraliza, outro gatilho de venda, boa barra, né, aqui seria uma boa entrada, tá, porque aqui você já tinha visto a pressão dos vendidos, né, eles já participaram, já trouxeram um gap de média, aqui sendo a ideia de MTR, outro gatilho de venda, então uma venda aqui seria, né, interessante. Ponto negativo dessa venda é que tinha um suporte por volume aqui, ele gerou um pequeno pullback, mas depois, né, trouxe uma continuidade dessa movimentação, tá bom? Então, mesmo que você vendesse aqui, ó, se você só mantivesse o stop correto, pagaria cerca de 1000 pontos, tá? O stop seria de 450, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já tem, né, uma movimentação que, inclusive, né, dá uma certa ideia de que isso daqui pode ter uma continuidade de movimentação de baixa. A gente já teve um gap de média, já teve um MTR, e aí pode ter mais uma continuidade de baixa. Mas sempre lembrando lá dos time frames maiores, né, da ideia da lateralidade dos 60, talvez um teste dessa mínima aqui, talvez a reversão, tá? Voltar para uma movimentação de alta. Lembrar, né, que o nosso semanal está em lateralidade, então a gente vai ter dia de alta, vai ter dia de baixa, então vai ser dias confusos aí, beleza? Então, forte abraço para vocês. Se gostou, curta, compartilha, né, que assim você dá uma força pro canal e aí motiva a gente a continuar produzindo os vídeos para vocês. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.